E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos dar uma olhadinha nas energias do dia com base aqui nos astros, com base no céu do momento, na movimentação da Lua. E antes da gente começar, aproveita, deixa seu like aí para fortalecer meu trabalho, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E caso você tenha interesse em saber um pouco mais sobre si mesma, sobre os seus potenciais, os seus talentos, os seus desafios na vida, faça seu mapa astral. Acesse aí o www.astrologiamundovibrante.com.br e lá você vai ver que tem as informações do que você precisa saber para fazer a sua compra. Estou aqui no site AstroSeek e a gente vai ver aqui o que está acontecendo com a Lua. Nós temos a Lua fazendo um trígono com o Sol, depois a gente vai ver isso aí no mapa. Nós temos a Lua fazendo oposição com Saturno e Netuno. E também temos a Lua fazendo um trígono com Plutão. A gente vai olhar para o mapa. Vamos fazer assim, né? Porque eu fiz ontem um vídeo diferente, tentei montar as coisas de uma outra forma. Mas, como não tive feedback, vamos seguir com o tradicional mesmo, né? Já que o novo às vezes não agrada, vamos seguir com o tradicional. Aqui nós temos uma Lua em Libra. Quando a Lua está em Libra, nós estamos com o foco na busca pelo equilíbrio, pela harmonia, na busca pela socialização, pela diplomacia, pela justiça, mas também no negativo nós estamos propensos a ter dúvidas, a ter indecisão, a ter uma dependência maior de outras pessoas para nos ajudar ali a tomar decisões, e nós estamos com um potencial muito forte para evitar conflitos. E por que eu botei isso no negativo, gente? É porque essa história de você tentar evitar os conflitos a todo custo faz com que você não consiga se impor quando é necessário. E ao não se impor, você acaba se anulando muitas vezes só porque você quer ser bem visto, porque você quer ser aceito pelos outros. Nós vemos aqui o que? A oposição. Nós vimos que Saturno fala de responsabilidade, de maturidade, então existe um chamado para que a gente amadureça emocionalmente. E hoje esse chamado é para que a gente amadureça emocionalmente nas nossas relações. Por que relações? Porque Libra é um arquétipo associado com o outro, com o se relacionar, com o social. Então tem muito a ver com isso. Mesmo quando eu estou nas relações, eu não posso esquecer de mim. Existe esse ponto. É preciso considerar o outro e eu. Eu não posso fazer só pelo outro. Porque quando eu me sinto muito responsável pelos outros, vamos dizer assim, eu estou vivendo uma grande ilusão. E aqui a gente entra na oposição com Netuno. Quando você faz as coisas só para agradar os outros, aí você está, de fato, vivendo uma grande ilusão. Então é importante que a gente consiga olhar para como a gente se sente dentro das relações, como a gente se sente, entender realmente quais são as nossas responsabilidades quando a gente se relaciona com as pessoas e quais são aquelas que a gente apenas acha que são coisas que competem para a gente e na verdade não competem. Nós devemos entender quais são os nossos limites emocionais, amadurecer as nossas emoções, trabalhar o nosso emocional com uma disciplina a mais. Esses são os desafios que a gente teria para hoje, lidar com os limites e lidar com as ilusões, dentro do contexto das nossas relações. Saber o que é meu, saber o que é do outro, saber até onde eu posso ir, entender como que as relações estão me afetando. E o que está positivo aqui nesse dia, o que facilita as coisas, vamos dizer assim, por causa da linha azul, né? Nós temos aqui o trígono com Plutão, que me diz que eu tenho um grande potencial de regeneração, um grande potencial de transformação hoje. Ou seja, eu consigo olhar para essas questões, para esses limites, para essas ilusões, enfim, e eu consigo fazer mudanças profundas a partir disso. E essas mudanças, elas impactam de uma forma muito positiva, eu diria, o nosso próprio ser, o nosso próprio eu. Porque aqui eu vejo a Lua em conexão com o Sol, né? Então nós temos ali o que eu necessito, representado pela Lua, e o que eu quero realizar, como que eu quero ser reconhecido, representado pelo Sol. E é um dia que
essas duas coisas elas andam na mesma direção, porque o meu Sol aqui ele quer ser leve, ele quer ser flexível, ele quer ser mental, social, racional. E a Lua também está nessa vibe. O que dificulta é justamente o desafio ali de entender os limites e as ilusões. E é quando eu entendo isso que as minhas relações elas tendem a se aprimorar, a se aperfeiçoar como um todo. É um dia com potencial de transformação bem legal. Um dia para a gente se relacionar com as pessoas, mas sempre lembrando que é importante que a gente não vá só com os outros, que a gente mantenha o que é nosso, mesmo quando a gente se envolve com os outros. Muitos de nós, quando se juntam nos grupos, assumem até uma identidade do grupo. A gente vê muito isso acontecendo hoje, porque a gente quer ser aceito, a gente quer pertencer, a gente quer se encaixar. Então a gente assume aquilo pra gente. E muitas vezes a gente deixa a nossa individualidade meio de lado. Só que se você olhar, por exemplo, para um arco-íris, a gente entende o que é um arco-íris pela palavra arco-íris, né? A gente sabe o que é isso. A palavra arco-íris serve para descrever aquele conjunto de 7 cores que a gente enxerga no céu vez ou outra. Então, o arco-íris é um grupo de cores, né? Só que dentro desse grupo de cores, cada uma das cores é diferente, é única. Elas mantêm, vamos dizer assim, aquilo que seria individual delas, mesmo quando elas fazem parte daquele contexto de grupo. E é para isso que a gente tem que olhar. A gente tem que saber que a gente pode se relacionar com as pessoas, a gente pode se inspirar nas pessoas sempre, mas a gente tem a nossa individualidade e isso a gente tem que sempre levar em conta.